A Bíblia e a participação feminina na igreja, em Desmistificando 1 Coríntios 14 verso 34. Este texto aborda a questão da participação das mulheres na igreja. Ele desafia a interpretação tradicional de 1 Coríntios 14 verso 34. Essa interpretação é frequentemente usada para silenciar as mulheres. Argumentamos que essa interpretação é uma decepção. É uma distorção da Bíblia que impede a pregação da verdade. Devemos examinar cuidadosamente o que as Escrituras realmente ensinam. Muitos defendem que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja. Frases como mulher não fala na igreja são frequentemente citadas. Mas será que essa é realmente a vontade de Deus? Acreditamos que a proibição da fala feminina é uma tática de Satanás. O objetivo é impedir a propagação da verdade. Devemos resistir a essa estratégia. É crucial explorar o contexto histórico e cultural de 1 Coríntios 14 verso 34. A proibição de Paulo era específica para a cultura grega da época. As mulheres não tinham acesso à educação naquela cultura. Falar em público era considerado vergonhoso para as mulheres. Paulo não estava estabelecendo uma regra universal. Ele estava aconselhando as mulheres a evitar escândalos dentro daquela cultura. A Bíblia nos apresenta exemplos de mulheres que pregaram. Mulheres que ensinaram e lideraram espiritualmente. Débora, por exemplo, foi juíza e profetisa. Hulda foi uma profetisa consultada por sacerdotes. Ana foi uma profetisa que falou de Deus no templo. As filhas de Filipe foram profetisas que pregaram a palavra. O apóstolo Paulo elogiou mulheres que trabalharam ativamente na pregação do Evangelho. Evode e Sintique são exemplos de mulheres que labutaram com Paulo. Priscila e Áquila foram cooperadores em Cristo Jesus. Por que Paulo elogiaria mulheres pregadoras se ele as proibisse de pregar? Essa contradição levanta sérias questões sobre a interpretação de 1 Coríntios 14 verso 34. Devemos considerar todas as evidências bíblicas. Criticamos as igrejas que usam versículos isolados para silenciar as mulheres. Elas ignoram outros textos bíblicos que mostram a participação feminina. Isso causa sofrimento. A humilhação e a restrição dos dons espirituais das mulheres são inaceitáveis. Deus capacita homens e mulheres para o ministério. Devemos reconhecer e valorizar os dons de todos. As mulheres têm o direito de pregar o Evangelho. Marcos 16 verso 15 nos diz: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Essa ordem se aplica a todos os crentes, homens e mulheres. Rejeitemos o falso ensino. Sigamos o que a Bíblia realmente ensina. Deus usa homens e mulheres para espalhar sua mensagem. Compartilhemos essa verdade e combatamos as decepções de Satanás. A liberdade em Cristo é para todos. Que a verdade prevaleça. A questão da autoridade na igreja é complexa. Não se trata de dominação, mas de serviço. Jesus ensinou que o maior deve ser o servo de todos. A autoridade espiritual é concedida por Deus. Ela se manifesta através do amor, da humildade e do serviço. Homens e mulheres podem exercer autoridade espiritual. O Espírito Santo distribui dons espirituais a todos os crentes. Esses dons são dados para edificar o corpo de Cristo. Negar os dons das mulheres é prejudicar a igreja. Cada membro do corpo de Cristo é importante. Cada dom é necessário. Quando silenciamos as mulheres, perdemos uma parte vital do corpo. Gênesis 1:27 nos diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Isso significa que ambos são iguais em valor e dignidade. A igualdade é um princípio fundamental da criação. A queda no pecado distorceu essa igualdade. Mas em Cristo, somos restaurados à nossa verdadeira identidade. A redenção restaura a igualdade entre homens e mulheres. Deus tem um plano para cada mulher. Um plano para usar seus dons e talentos. Impedir as mulheres de cumprir seu chamado é frustrar o plano de Deus. As mulheres têm um papel vital a desempenhar na igreja e no mundo. Devemos encorajá-las a usar seus dons para a glória de Deus. O reino de Deus avança quando todos participam. A exegese bíblica é fundamental para entender as Escrituras. Devemos interpretar os textos em seu contexto histórico e cultural. Não podemos isolar versículos e usá-los para justificar nossas próprias ideias. A Bíblia é um livro complexo. Requer estudo cuidadoso e oração. Devemos buscar a orientação do Espírito Santo ao interpretar as Escrituras. Muitas igrejas precisam se arrepender de sua atitude em relação às mulheres.
Precisam mudar suas práticas e políticas. Precisam reconhecer o valor e o potencial das mulheres. O arrependimento leva à mudança. A mudança leva à cura. A cura leva à restauração. Que a igreja seja um lugar de restauração para todos. Somos chamados à unidade e ao amor. A divisão e o preconceito não têm lugar na igreja. Devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. O amor cobre multidão de pecados. O amor une o corpo de Cristo. O amor transforma o mundo. Que o amor seja a nossa marca. Temos a esperança de um futuro melhor. Um futuro onde homens e mulheres trabalham juntos em harmonia. Um futuro onde todos os dons são valorizados. Um futuro onde o reino de Deus é plenamente manifestado. Essa esperança nos motiva a agir. A lutar por justiça e igualdade. A construir um mundo melhor para todos. Que a esperança seja a nossa força. A oração e o discernimento são essenciais. Precisamos orar por sabedoria e direção. Precisamos discernir a verdade do erro. Precisamos buscar a vontade de Deus em todas as coisas. A oração nos conecta a Deus. O discernimento nos protege do engano. A vontade de Deus nos guia ao nosso destino. Que a oração e o discernimento sejam nossos companheiros constantes. Cada crente tem uma responsabilidade. A responsabilidade de estudar a Bíblia. A responsabilidade de orar. A responsabilidade de viver uma vida que agrada a Deus. A responsabilidade de defender a verdade. A responsabilidade de amar o próximo. A responsabilidade de fazer a diferença no mundo. Que cada crente assuma sua responsabilidade. Nosso objetivo final é a glória de Deus e a edificação da igreja. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve edificar a igreja. Quando glorificamos a Deus e edificamos a igreja, cumprimos nosso propósito. Encontramos alegria e satisfação. Deixamos um legado duradouro. Que a glória de Deus e a edificação da igreja sejam nossa paixão.